Se você está em busca do melhor notebook custo-benefício, eu tenho certeza que você já se deparou com essas três máquinas: o Acer Aspire Go 15, o Asus S14 e o Lenovo Slim 3. E agora provavelmente você deve estar com muita dúvida, querendo saber qual tem a melhor construção, qual tem a melhor tela e qual tem o melhor desempenho. Então é justamente por isso que a gente vai produzir essa super análise comparativa para descobrir qual dessas máquinas tem o melhor custo-benefício para o seu uso específico. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. E agora, bora para nossa análise. E o primeiro ponto que a gente vai analisar é o design em construção. E como na parte do design é muito pessoal, eu acho que a gente pode dar um ponto para cada um, né? Vai depender de que você gosta, se você gosta de um notebook mais minimalista, se você gosta de uma construção mais lisa ou de uma construção um pouco mais áspera. Então o que a gente vai focar aqui é justamente na construção. O Acer Aspire Go 15 é um notebook completamente construído em plástico de boa qualidade e ele tem essa textura um pouco mais fosca com a logo centralizada. Inclusive ele tem essa cor bem diferente, que é como se fosse um cinza, mas dependendo do ângulo ele fica verde. Aqui na parte de dentro nós temos um teclado que é na cor preta, que já tem um teclado numérico, ele não possui sensor de impressão digital e ele tem um bom touchpad aqui na parte de baixo. Já o Asus VivoBook S14 tem boa parte da sua construção em alumínio, então a tampa da tela é construída em alumínio e olha que o design desse notebook é muito bonito, viu? Se liga só, é uma tampa bem lisa e com a escrita hiper minimalista aqui na parte de cima, escrito Asus VivoBook, que na minha opinião é muito mais bonito do que o VivoBook 15 e o VivoBook 16, que tem aquele ressalto na tampa. Então aqui a Asus acertou demais. E na parte de dentro nós temos uma construção em plástico. E o interessante é que o teclado é retroiluminado. Inclusive o S14 é o único notebook desses três que tem teclado retroiluminado. Como dá para perceber, ele não tem o teclado numérico, já que ele é um notebook de apenas 14 polegadas, mas o interessante é que ele tem um touchpad muito bom e ele não tem sensor de impressão digital, já que ele tem aquele reconhecimento facial feito através do infravermelho. E ele também é o único notebook dos três que tem esse reconhecimento facial. Então nesse ponto o Asus VivoBook S14 é realmente muito forte. E por fim nós temos o Lenovo IdeaPad Slim 3i, que também é completamente construído em plástico, só que aqui nós temos um plástico com a textura um pouco diferente. Ele é mais liso e mais brilhoso e tem um acabamento um pouquinho ruim aqui nas laterais, né? Já que fica um tipo de ressalto aqui e isso pode acabar te incomodando com o tempo. Na parte de baixo tem uma construção com plástico um pouco mais simples. Aqui na parte de dentro nós temos o mesmo plástico que é utilizado na tampa, temos um teclado que já tem um teclado numérico e também um bom touchpad. Lembrando que esse notebook não tem leitor de impressão digital e o botão de power fica aqui na parte lateral. Então nada mais justo do que dar o ponto de design em construção para o Asus VivoBook S14, já que ele é o único que é construído em alumínio, pelo menos boa parte, tem teclado retroiluminado e também tem um sensor de infravermelho para fazer o reconhecimento facial, já que nenhum desses notebooks tem um leitor de impressão digital. Então justamente por isso o S14 leva esse ponto. E agora bora para as conectividades. O Acer Aspire Go 15 tem duas portas USB tipo C, uma porta HDMI, uma porta USB tipo A, mais uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Já o VivoBook S14 também tem duas portas USB tipo C, que servem tanto para carregamento quanto para vídeo, tem uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. E para completar, aqui do outro lado tem mais uma porta USB tipo A. Já o Lenovo IdeaPad Slim 3i tem uma porta de carregamento proprietária, já que diferente dos outros notebooks ele não vem com carregador USB tipo C na caixa. Então se você quiser, você pode utilizar essa porta para carregar o seu notebook. Além disso, ele tem uma porta USB tipo A, porta HDMI, uma porta USB tipo C compatível com carregamento e com vídeo, uma porta de áudio e do outro lado tem mais uma porta USB tipo A e uma porta para cartão de memória do tamanho grande. Lembrando que o botão de on-off fica aqui na lateral. Então, em conectividades, deu para perceber que as três máquinas têm ótimas conexões, contando inclusive com portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo. E a única diferença que a gente vai ter é que nessas duas máquinas a gente tem duas portas USB tipo C que aceitam carregamento e vídeo, e já nessa aqui a gente tem apenas uma, só que em contrapartida você tem uma porta de carregamento proprietária, né? Isso não seria uma vantagem, só que lembrando que esse aqui é o único que tem uma porta de cartão de memória grande. Então, se você precisa e não quer utilizar um dongle, talvez essa aqui seja a melhor opção. Mas caso isso não seja importante para você, esses dois aqui são bem superiores, principalmente porque essas portas USB tipo C são bem completas e você pode utilizar dongle, né? E aí com dongle você vai ter conexão de rede, lembrando que nenhuma das três máquinas tem conexão de rede. E também utilizando dongle você pode ter
leitor para cartão de memória, pode ter mais porta USB tipo C e pode até carregar através do dongle. Então é justamente por isso que eu vou dar um empate para essas duas máquinas. E agora bora conhecer a tela desses notebooks. E aqui a gente tem uma boa competição, já que as três máquinas entregam um bom painel IPS. No caso do Acer Aspire Go 15, nós temos um painel IPS com resolução Full HD e proporção 16:9, ou seja, aquela proporção mais velha, né? Ele entrega um bom brilho, ótimas cores e assim, é mais que o suficiente para você fazer 99% das coisas. Trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo, dar uma jogadinha. E aqui tem um ponto muito importante sobre a tela do Acer Aspire Go 15. Para esse vídeo, a gente está mostrando a versão da tela que tem touchscreen. Então esse aqui é um painel IPS que já é sensível ao toque. Mas atualmente a Acer vende 4 versões, se eu não me engano, né? Uma versão que tem painel TN, tem versão que tem painel IPS que não tem touchscreen e tem essa versão que tem painel IPS com touchscreen. A gente vai deixar todos aqui na descrição, mas a versão que a gente recomenda é essa aqui. Se você conseguir encontrar por um valor bacana, show! Se você não conseguir, você pode comprar a versão que tem painel IPS. A única versão que a gente não recomenda é a que vem com painel TN, beleza? Já o Asus VivoBook S14 também tem um painel IPS com resolução Full HD, só que aqui a gente tem uma tela de apenas 14 polegadas. E como dá pra ver, ela também tem uma barrinha aqui na parte de cima e na parte de baixo. Isso significa que ela tem a proporção 16:10. E por fim, nós temos a tela do Slim 3, que também é um painel IPS, que a Lenovo chama de WVA, tem resolução Full HD, tem um tamanho de 15,3 polegadas e tem a proporção de 16:10, ou seja, é basicamente igual a essa tela, só que um pouquinho maior. E como eu falei para vocês, essas telas vão atender 99% do público, desde que você não seja aquele 1% que precise de certificações altas, como por exemplo o DCI P3 em 100%, essas telas vão te atender tranquilamente. Você vai poder trabalhar com imagem, com vídeo, consumir seu conteúdo, jogar, dá para fazer basicamente tudo, e tudo com qualidade, viu? Aí a decisão que você vai ter que tomar é saber qual o tamanho da tela que você gosta, se é uma tela de 15,6 polegadas, se é uma tela de 15,3 polegadas, ou se é uma tela de 14 polegadas, que é uma telinha mais compacta, e normalmente pessoas que buscam esse tamanho de notebook são pessoas que viajam muito e precisam de uma máquina mais leve e mais portátil. Então nesse caso, como as telas acabam sendo muito parecidas, com características similares, eu acho que o mais justo é dar um ponto para cada notebook. E agora, bora para a parte do desempenho. Os três notebooks vêm equipados basicamente com o mesmo processador, que é o i5-13420H, que inclusive é o mesmo processador que equipa o Acer Nitro V15, que é o notebook gamer, né? Então já dá para perceber que eles vão entregar um desempenho bem bacana. Só que vir equipado com o mesmo processador não quer dizer que eles têm o mesmo desempenho, já que tem algumas características que influenciam diretamente como a memória RAM e também a configuração de fábrica de cada máquina. Então, por exemplo, o Acer Aspire Go 15, ele vem equipado com o i5-13420H, só que ele vem com memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz, enquanto que o Lenovo Slim 3 vem equipado com memória RAM DDR5 rodando a 4.800 MHz. Então aí a gente percebe que tem uma pequena diferença, né? Já o Asus S14 também vem com memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz. Então, de forma bem resumida, aqui a gente tem três máquinas que têm o mesmo processador, essas duas têm memória RAM DDR5 rodando a 5.200 e essa aqui tem memória DDR5 rodando a 4.800 MHz. Já na parte do armazenamento, você encontra essas três máquinas tanto com 512 ou 1 TB. E normalmente a gente recomenda aqui no canal que você compre a versão mais básica dessas máquinas e depois você faça o upgrade, porque normalmente a versão básica custa muito menos do que a versão com 16 GB de RAM. Então você pega essa diferença, vai lá, compra a memória RAM compatível e depois você faz um upgrade melhor e pagando mais barato. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição o link de cada uma dessas máquinas com os melhores preços atualizados diariamente e também o link para você fazer o upgrade, tanto de memória RAM quanto de armazenamento. Mas voltando aqui para a parte de hardware e desempenho, então a gente já viu que eles têm um hardware bem parecido, mas o desempenho pode mudar um pouquinho. Então justamente por isso a gente rodou um teste de benchmark e se liga só, o Acer Aspire Go 15 lá no PSMark conseguiu atingir uma média de 21.300 pontos no teste de processador, já o Asus S14 conseguiu uma média de 19.800 pontos no teste de processador e 2.451 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E por fim, o Slim 3i conseguiu uma média de 19.067 pontos no teste de processador e 2.424 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E aqui tem um ponto bem importante, viu? Essa análise comparativa está sendo feita em cima da versão do Slim 3 equipado com processador Intel, porque recentemente foi lançada a versão dele equipado com processador Ryzen 7, inclusive daqui uns dias vai ter vídeo aqui no canal, viu? Mas nesse caso a gente está fazendo a comparação com o Lenovo Slim 3 equipado com o Intel, beleza? E nesse teste de benchmark deu para perceber que o Acer Aspire Go 15 ele fica em primeiro lugar, porque entrega mais de 21 mil pontos, em segundo
lugar fica o Asus S14, que entrega ali na faixa de 19.800 pontos, quase 20 mil pontos. E por fim, o Lenovo IdeaPad Slim 3, que fica ali na faixa dos 19 mil pontos. Isso não quer dizer que na prática a diferença vá ser muito grande, mas como eu falei lá no começo desse bloco, a diferença vai acontecer porque aqui a gente tem memória RAM DDR5 rodando a 5200 e aqui a gente tem memória rodando a 4800 e a gente também tem uma configuração de fábrica um pouco mais robusta, né, que usa um TDP um pouco mais alto nesse processador e consequentemente gera um pouco a mais de calor. Mas o que você tem que saber é o seguinte, essas três máquinas vão entregar um bom desempenho, então você vai conseguir ali editar a sua foto, editar o seu vídeo, vai conseguir rodar alguns programas de engenharia e arquitetura, vai conseguir trabalhar, vai conseguir dar uma jogadinha. Inclusive a gente testou vários jogos em todas essas máquinas. A gente conseguiu rodar Fortnite acima dos 100 FPS com preset no épico e na resolução Full HD. A gente conseguiu rodar Red Dead Redemption 2 com preset no baixo e médio e também na resolução Full HD. A gente conseguiu rodar CS2 acima dos 60 FPS com resolução Full HD. Então assim, essas máquinas, mesmo não sendo máquinas gamer, conseguem entregar um ótimo desempenho e para ser sincero, eu acredito que essas máquinas vão atender a maioria do público, já que nem todo mundo precisa de um notebook gamer muito parrudo, que normalmente é gigante, é pesado e também não tem nenhuma autonomia de bateria, né? Então se você faz parte desse público gigantesco que quer uma máquina que tenha bom desempenho, boa construção, boas conectividades e ainda por cima tem uma boa tela, essas três máquinas vão te atender perfeitamente. Então, como essas máquinas possuem um hardware basicamente igual e a diferença de desempenho é muito pequena, eu acho que o mais justo é dar um ponto para cada um. Até porque essa pequena diferença de desempenho não vai ser muito visível no uso do dia a dia, beleza? E agora muita gente pode falar assim, pô Guilherme, mas o Aspire Go 15 teve um desempenho superior e, mesmo que seja pequeno, né, ele foi um pouquinho superior. E sim, se isso aí faz diferença para você, então considere que ele leva esse ponto. Mas como eu quero fazer uma abordagem um pouco mais ampla, eu juntei a parte de hardware e desempenho com temperatura. E aí agora dá uma olhadinha na parte térmica do Acer Aspire Go 15. Ele é o notebook que mais esquenta entre os três e ele joga um calor direto na tela, atingindo ali mais ou menos 50 a 60 graus direto na tela, né? E se a gente comparar, por exemplo, com o Asus VivoBook S14, dá pra ver que ele praticamente não joga calor na tela e ele gera muito pouco calor. E se a gente der uma olhada também no Lenovo Slim 3, dá pra ver que ele joga um pouco de calor na tela, mas ainda assim fica abaixo do Acer Aspire Go 15. Então, juntando todas essas características, eu acho que cada um merece um ponto. E agora, bora para desmontagem e upgrades. Para desmontar o Acer Aspire Go 15 é bem fácil. Basta você remover todos esses parafusos aqui na parte de baixo, que são parafusos Phillips, e depois você vai remover essa tampa inferior com o auxílio de uma ferramenta de plástico. E pronto, dá para ver que ele tem dois slots de memória RAM, então você pode colocar mais um pente e se você quiser dá para trocar o pente que vem nele. Você também pode trocar o SSD NVMe que vem na máquina e também dá para ver que o sistema de dissipação térmico é um pouquinho mais robusto quando comparado com seus concorrentes, já que aqui a gente tem dois heat pipes. Para desmontar o S14 também é muito fácil, basta remover todos os parafusos aqui da parte de baixo e lembrando que aqui são parafusos Torx. Depois, com o auxílio de uma ferramenta de plástico, você vai soltando essa tampa com muito cuidado porque é uma tampa de alumínio. E pronto, aqui na parte interna dá para ver que também temos um slot de upgrade de memória RAM, lembrando que aqui é só um slot e a outra memória vem soldada na placa-mãe. Temos também um SSD NVMe, um sistema de dissipação térmica bem robusto e essa bateria gigantesca de 70 Wh. E por fim, o Lenovo IdeaPad Slim 3 também é bem fácil de desmontar. Assim como o S14 nós temos parafusos Torx, basta remover esses parafusos, soltar essa tampa e aqui está a parte interna do nosso notebook. Aqui temos um slot para você fazer o upgrade de memória RAM e um slot livre para você fazer o upgrade de armazenamento. Então, além de trocar o SSD NVMe que vem nele, você também pode fazer o upgrade com mais um SSD NVMe. Então deu para ver que o processo de desmontagem dessas três máquinas é bem fácil, qualquer pessoa consegue fazer e o que vai acabar dando um ponto para uma das máquinas é justamente a quantidade de slots de upgrade, que no caso do Acer Aspire Go 15 são 2 slots para você fazer o upgrade de memória RAM, e que para mim isso é o principal, já que aqui você consegue trocar o pente que vem nele e até colocar mais outro, totalizando aí 32 ou até 64 GB de RAM. Mas isso não quer dizer que as outras máquinas são piores, muito pelo contrário, né? Como dá para ver, todas elas são compatíveis com upgrade de RAM, mas o Acer Aspire Go 15 é diferenciado e justamente por isso ele merece o ponto. Mas e aí, Guilherme, depois de utilizar bastante essas três máquinas, qual delas você compraria? E cara, eu acho que essa é uma decisão muito particular de cada pessoa, porque vai depender basicamente do seu uso e das características que mais importam para vocês. Porque como a gente viu, as três máquinas têm uma boa construção, mas essa aqui é um pouquinho diferenciada, né? Porque tem uma construção em alumínio. As três máquinas têm ótimas telas, então aqui você vai estar levando um painel IPS de boa qualidade. Os três notebooks também têm um ótimo desempenho
desempenho, já que estão equipados basicamente com o mesmo processador. Você pode fazer o upgrade de RAM nas 3 máquinas, mas lembrando que nessa aqui tem 2 slots, então você vai ter que basicamente decidir o que é mais importante para você. Então, se você faz parte daquele público que gosta de um notebook mais compacto, com acabamento mais premium em alumínio, que tem uma boa autonomia de bateria, teclado retroiluminado, então você tem que escolher o Asus VivoBook S14, porque desses três ele é o único que vai entregar essas características. Mas lembrando que ele é um notebook de apenas 14 polegadas. Mas caso você faça parte daquele público que precise de um notebook que tenha 2 slots para fazer o upgrade de memória RAM, que tenha um pouco a mais de desempenho, aí nesse caso eu recomendo que você compre o Acer Aspire Go 15, porque desses três ele também é o único que consegue entregar essas características. Só que normalmente ele acaba custando um pouquinho mais caro, principalmente essa versão que tem uma tela touchscreen. Então você vai ter que ver se essas características realmente fazem diferença no seu dia a dia. E por fim, se você faz parte daquele público que está procurando um notebook com um valor um pouco mais baixo, mas que ainda assim entregue características parecidas com esses aqui, o Lenovo IdeaPad Slim 3i vai ser uma das melhores opções, já que ele tem um desempenho bem parecido com essas duas máquinas, também tem uma ótima tela, tem possibilidade de upgrade de RAM e normalmente ele custa ali cerca de 300, 400 até 500 reais mais barato quando comparado com essas duas outras máquinas. Então agora que você já viu basicamente tudo sobre essas máquinas, quem vai tomar a decisão é você. E lembrando que caso você queira comprar qualquer uma delas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E lembrando que a gente também vai deixar aqui na descrição o link com os upgrades compatíveis com cada uma das máquinas. Então, caso você queira comprar a versão mais básica e depois fazer o upgrade, a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!